nós vamos falar sobre os povos nômades e sedentários, que é o capítulo 3 do livro de vocês, tá certo? Eu quero todo mundo pegando o livro e acompanhando essa aula, tá certo? Bora lá! Então, a gente, para começar a falar dos povos nômades e sedentários, a gente tem que dar uma recapitulada aqui no livro de vocês, no capítulo anterior, na unidade anterior. E vamos falar um pouquinho de períodos históricos. Bora lá. A história normalmente ela se divide nessa parte aqui em história e antes da história, a pré-história. Normalmente, um marco que sinaliza o término da história e o início da história é o uso, é o surgimento da escrita, tá certo? É o que marca. Antes da história, os registros que eles achavam era que contava a história, por exemplo, fragmentos utilizados, restos de crânio de alguns animais e do próprio homem. Pinturas rupestres, tá certo? Não tinha nada escrito, porque a escrita ainda não existia. Então, esse período ficou conhecido como pré-história, tá certo? Em seguida, com o surgimento da escrita, foi a Idade Antiga. A Idade Antiga é o período que compreende desde os primeiros registros escritos até o fim do Império Romano. Nesse período viveram as grandes civilizações. Quais eram as grandes civilizações, minha gente? Era o Egito, a população do Egito Antigo, era a população grega, a população romana, foram as chamadas grandes civilizações antigas, tá certo? Em seguida, nós temos a Idade Média. A Idade Média ficou denominada, conhecida assim, por ser uma época intermediária entre o domínio das grandes civilizações da Idade Antiga, como eu falei, as civilizações egípcias, gregas e romanas, e a época do chamado renascimento artístico-cultural e de avanços tecnológicos, assim ficou conhecida a Idade Média. Em seguida, veio a Idade Moderna. A Idade Moderna ficou conhecida como período das grandes navegações e do incremento do comércio marítimo até longas distâncias. As trocas, os comércios marítimos ficaram marcados nessa Idade Moderna. Essa é a época que ficou conhecida pela Revolução Francesa e pelo enfraquecimento das grandes monarquias europeias. Em seguida veio a Idade Contemporânea, que é o período caracterizado por grande desenvolvimento científico, pela industrialização e por disputas entre grandes potências, o que gerou duas grandes guerras, tá certo? Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E é nessa idade que a gente vive hoje em dia, tá certo? Então, pré-história. Pré-história é o período da história do homem anterior à invenção da escrita e do uso de metais, tá certo? Ela é estudada pela antropologia. O que a antropologia estuda? A antropologia estuda a história do homem, tá certo? A arqueologia estuda vestígios obtidos através de escavações, tá certo? E a paleontologia estuda a vida encontrada através dos fragmentos da arqueologia, os crânios, tudo que foi encontrado pela arqueologia, tá certo? Então, a pré-história se divide em dois momentos, em dois grandes momentos, no Paleolítico e no Neolítico, tá certo? A gente vai diferenciar esses dois momentos. Paleolítico. Paleolítico é também chamado de Idade da Pedra Lascada. Nesse período, o homem já usava a pedra, ele já lascava a pedra e já utilizava para alguns fins, tá certo? Paleolítico, o nome vem do grego paleo, que significa antigo, lítico, que significa pedra. É como se fosse a idade da pedra antiga ou idade da pedra lascada. Esse período ocorreu há cerca de 2 milhões de anos, assim que o homem ele começou ele conseguiu se desenvolver dos seus ancestrais Homo erectus e do Homo habilis, e passar a pertencer à espécie dos Homo sapiens, tá certo? Que povoaram a Terra partindo da região central do continente africano. Nesse período, o povo era nômade. Como assim nômade?
nômade quer dizer que ele vive sempre trocando, mudando de lugar. Eles não tinham uma habitação fixa, tá certo? E eles eram basicamente um povo caçador e coletor. Eles caçavam animais, pequenos animais, tá certo? E se alimentavam deles e procuravam alimentos como frutas, raízes, tá certo? E se alimentavam dessas frutas e raízes. E sempre ficavam mudando de um lugar para outro. O fogo nesse período foi muito importante para se aquecer, para se defender dos animais, porque os outros animais tinham medo do fogo. Também para se aquecer nesse período e também começar a cozinhar, a preparar alguns alimentos com esse fogo, dá certo? Aí, como eu disse, os nômades mudavam constantemente de lugar, era um povo caçador e coletor. Eles utilizavam as cavernas como abrigo para se proteger dos animais e do frio durante a noite. Nesse período, eles já faziam pinturas rupestres. As pinturas rupestres eram obras de arte? Não, as pinturas rupestres eram eles tentando marcar, mostrar o que acontecia no cotidiano, no dia a dia deles, tá certo? Normalmente eram eles caçando outros animais, certo? Era apenas uma forma de mostrar o que eles faziam naquele momento, no dia a dia. Aqui no slide, na lateral, a gente vê um exemplo de pintura rupestre, assim como na animação aqui que eu coloquei, tá certo? Agora vamos falar do período neolítico, o período que é conhecido como Idade da Pedra Polida. E o seu nome, o que é que significa? Neo vem do grego novo e lítico pedra, como se fosse um novo período da pedra, o período da Idade da Pedra Polida. Nesse período eles já utilizavam, já poliam a pedra para manusear, para se defender de alguns animais, tá certo? Esse período aconteceu há cerca de 12 mil anos atrás. E, basicamente, a população, nesse período, começou a se sedentarizar. O que é isso? O que é ser sedentário? Ser sedentário é o homem tentar se fixar a determinados lugares. Eles procuravam locais que eram favoráveis a eles. Por exemplo, margens de rio, porque na margem de rio normalmente tem animais que vão para essa região para se alimentar. Normalmente é uma região fértil de plantas ao redor, né? Em virtude da abundância, da grande quantidade de água. Então eles aproveitavam esses lugares e se fixavam próximo a eles, porque lá era mais fácil deles caçarem os animais para se alimentarem. Também tinha água para eles beberem, tinha normalmente várias plantas frutíferas próximas nas suas proximidades, então eles começaram a se fixar a determinados locais, tá certo? Aí nesse período, os homens, eles eram os caçadores, houve uma divisão na família, vamos dizer assim. O homem passou a ser o caçador, ele ia atrás dos animais, para se alimentar, e a mulher normalmente ficava em casa cuidando dos filhos e também era responsável pela agricultura, era responsável por começar a cultivar alguns alimentos para eles se alimentarem, tá certo? Então, eu agradeço pela atenção de vocês. Eu desejo que vocês tenham bons estudos com essa aula. E além dessa aula, eu vou mandar um link com um vídeo, com animação, explicando mais ou menos como funcionava no período, para vocês terem mais fontes, tá certo? Para responder as tarefinhas que eu vou mandar. Pois, um abraço e bons estudos.